CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Boa tarde aos internautas também. Então, nós vamos dar alguns avisos aqui. A nossa oradora já deve estar chegando. E a nossa casa, ela possui estudos da doutrina espírita, obras básicas, todos os dias da semana. Em vários horários também. Então, quem quiser estudar conosco, é só procurar. Ali naquela mesinha tem um panfletozinho com os horários e dias dos estudos, horários e dias da reunião. Então, quem quiser, é só pegar ali e escolher o horário, escolher o dia e vir estudar conosco. E será sempre bem-vindo na nossa casa. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, todos os sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças chegam, tomam o café da manhã, vão para a sala estudar, as mães também. E, após o estudo, elas almoçam e retornam às suas casas. O almoço e o estudo é sempre dividido nas faixas etárias, e as mães também têm o estudo delas, e todos estudam no mesmo tema, estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Quem quiser conhecer ou participar da nossa obra social, nos ajudar, a gente sempre está precisando de voluntário, é só procurar os dirigentes da casa no final da reunião, que eles vão dar as devidas orientações. Nós estamos sempre precisando de alimentos não perecíveis para compor a alimentação das crianças. E nossas necessidades desta semana é de peito de frango, óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café e açúcar. Quem puder nos ajudar com pelo menos 1 quilo de alimento será bem-vindo. 1 quilo vai juntando e aí dá até para compor uma cesta básica para alguém, porque essas famílias são cadastradas e elas recebem cestas básicas também, que são doadas com a ajuda de voluntários. Nós temos ali também as bolsas de Natal, naquela bancada. Quem quiser nos ajudar, pegar uma bolsa ali. Quem já tiver pego e puder pegar mais, pode pegar. Nós estamos precisando que as bolsas saiam, que receber ajuda ali. Você vai estar ajudando, doando uma lembrancinha para as crianças necessitadas, contribuindo com alegria para elas no Natal, né? E os itens são simples, uma muda de roupa, itens de higiene pessoal, e são coisas que dá para a gente comprar, pedir os amigos para ajudar. Então, a gente vai distribuindo até que a gente consiga atender todas as crianças. O nosso estudo hoje é sobre o Evangelho, a palestra é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai fazer a palestra para nós é a nossa Deusimar Rufino. Ela vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 5 a 7. E quem vai fazer a sustentação do passe é o nosso Luiz Rocha. É a lição do Caminho, Verdade e Vida, lição 86. E, Deusimar, você tem algum item para me ler? Ou você posso ler? Tá. Então, eu vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, fazer a prece para a gente iniciar a nossa reunião.
A lição é a lição 86, com o título Jesus e os Amigos. Só uma coisa que eu me esqueci. Quem tiver com o celular desligado, por favor, desligue para não atrapalhar na hora da reunião. Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, João 15:13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleia de confraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos, era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de atividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando a conquista da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Vamos então pensar em Jesus para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para a nossa reunião de hoje. Que o Teu amor possa envolver a todos nós que aqui estamos, envolvendo os internautas que nos escutam dos seus lares, que as Tuas vibrações de luz e de paz envolvam todos os corações, de encarnados e desencarnados, e ajuda-nos, Senhor, na compreensão das Tuas lições, das leis de Deus, das leis de amor. Fica conosco para nossa segurança, que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, então eu vou ler o item 5 para Deusimar fazer o nosso estudo, deixando mais tempo para ela. O item 5 o capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. E o item 5 é a parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César, é o item 5.
Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja. Por que não consideras a pessoa nos homens? Dize-nos, pois, a tua opinião: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócrita, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo-lhes apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles admiraram da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Vamos passar a palavra à nossa irmã Deusimar, que Jesus, o altivo, possa ajudá-la, ampará-la e sustentá-la. Então, boa tarde a todos, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e que nós possamos passar esses minutos envolvidos com a presença dos bons espíritos entre nós. Essa passagem, na verdade esse capítulo, amar o próximo como a si mesmo, ele traz para nós 3 deveres muito importantes. Primeiro é o nosso dever para com Deus. Aqui ele coloca o segundo para com o próximo, o terceiro para conosco. E aí surge aquela pergunta nossa de ainda criaturas que experimentam existências na Terra, ainda muito ligadas ao materialismo. Por que não amar a Deus, a nós, primeiramente ali? Por que ele coloca essa questão de nós amarmos o próximo como a nós mesmos? Nós sabemos que o amor é um sentimento que nos impulsiona sempre a favor de algo. Naturalmente, é dessa forma que a gente sente mais o amor em nós. Por que não esse amor que nos impulsiona a amar a nós mesmos? Porque amar a nós mesmos, a gente já vem nessa luta constante de aprendermos a amar a nós mesmos, primeiramente. Porque para que eu possa manifestar um sentimento, seja ele qual for, eu preciso primeiramente experimentar esse sentimento, sentir esse sentimento, então, que Jesus coloca para nós, que é o amor. E como nós experimentarmos o amor numa época em que encontramos tantas dificuldades na vida, na Terra? Nós estamos vivendo agora um momento político, que a gente observa alguns sentimentos muito contraditórios com aquilo que nós, espíritas, desejamos ter. A gente está observando o ódio de uma forma com tanta clareza, e esse ódio, ele se manifesta nos lares, dentro da nossa casa, entre amigos que nós temos o maior desejo de estar junto e não estão conseguindo distinguir esse sentimento. Por quê? Porque como eu amo a Deus? Eu amo a Deus
na sua criatura, no próximo. É dessa forma que eu aprendo a amar ao Pai, nos amando como irmãos, amando o Filho dele. Então, se todos nós somos filhos de Deus, por que eu ainda não aprendi a utilizar desse sentimento numa forma, com coerência com aquilo que eu aprendo com Jesus e com a doutrina espírita? Então, é um momento nosso de reflexão, de separar um pouco a nossa vida, a nossa individualidade e com os instintos que ainda predominam em nós com uma força muito intensa da opinião do outro, daquilo que o outro é, daquilo que o outro pensa, porque senão nós não vamos sair do lugar e sem ficarmos presos a essa condição. Nós temos que nos libertar e a doutrina espírita, ela nos proporciona essa libertação. Porque quando nós vamos ver no Consolador Prometido, né, que é a doutrina espírita, ela é consoladora e esclarecedora. Mas acima dessas duas situações de esclarecimento e consolação, nós temos a libertação, porque ela traz esclarecimento, né? Então, essa liberdade no esclarecer e no sentir, e o que nós estamos mais necessitados nos dias atuais, de refletirmos é que, para que serve a doutrina espírita? Por que eu estou na doutrina espírita? Então, o primeiro contato que nós temos é o quê? De aprender. É o primeiro desejo que nós temos, de aprender. E o segundo é ensinar. Para isso ela nos serve. Aprendizado e ensinamento. E a mais bela forma de nós ensinarmos é vivenciar. Porque nós sabemos que a palavra, ela tem uma força poderosíssima, mas o exemplo ainda é mais poderoso. Então, se somos adeptos a uma doutrina espírita, no aprendizado e na sua prática, que realmente possamos, né, que as nossas convicções sejam as convicções que Jesus nos trouxe. E difícil é hoje nós sabermos o que é de Deus e o que é de César. Por mais que já tenhamos uma noção, nós ainda misturamos. Nós ainda não aprendemos a separar o que é de Deus e o que é de César. Por isso, sabiamente, Jesus, conhecedor de todos os nossos males, porque aqui é um encontro dele com os fariseus. Mas quando se fala de doutrina espírita, a primeira também questão é nos colocar na reencarnação. E quem somos nós hoje? Alguém já fez essa reflexão de quem sou eu? Quando nós estudamos lá na introdução, quem são os saduceus, os republicanos, os fariseus. E aí, quando você chega nos fariseus, e se você for bastante sincero com você mesmo, eu penso assim, nossa, eu sou hoje um fariseu moderno. Porque as minhas atitudes ainda são muito semelhantes com o pensamento dos fariseus. Nós ainda utilizamos da hipocrisia, né? Ainda utilizamos do poder, ainda utilizamos da vaidade. Tudo isso eram, né, sentimentos que eles traziam e que nós ainda trazemos dentro de nós. E nós precisamos, então, nos dedicar ao que é de Deus. E aí nós encontramos as barreiras. Porque o que é de Deus não é o que eu toco, não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou por dentro. É aquilo que o outro não consegue ver, mas eu consigo. Então, separar, né, quando essa passagem que a nossa irmã leu, né, de Mateus e Marcos,
junto dessa parábola dos credores e dos devedores, né, quando ele relata, Marcos, né, os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo, porque nós sabemos que em todas as situações que os fariseus se acercavam de Jesus, era sempre colocando Jesus numa cilada. E aí é aquela frase que ele nos deixa, né, que nós sejamos prudentes, mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E isso é imprescindível na nossa vida, para que não caiamos nas tentações, nas ciladas, né, que caímos o tempo todo, porque ainda somos lobos. Nós ainda não somos mansos da forma que ele pede para que sejamos. No que ele falasse, né, eles falam, comprometê-lo no que ele falasse. Ora, se Jesus fosse contra, né, as coisas que eles estavam ali tentando falar que era de César, seria contra a lei, né? Lei material, lei dos homens. Mas se ele também falasse somente das coisas de Deus, como ele foi tido como louco. Então, ele sabiamente, nós vamos ver que todas as passagens de Jesus, ele apresenta para nós uma forma de nos comportarmos em todas as situações. É comportamento. Então ele fala, enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhes disseram, mestre, e nós sabemos que todas as vezes que eles usavam dessa palavra mestre, assim como rei, era sempre por zombaria. Não era o real sentimento que eles tinham, porque eles não tinham Jesus como mestre. Então era sempre um motivo, né, de sarcasmo deles. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Olha quanta hipocrisia. Será que realmente eles sabiam disso? E por que eles não exercitavam? Por que eles eram contra tudo? Se ele ensinava, né, o caminho de Deus segundo a verdade, qual era essa verdade que Jesus propagava? Sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Quantas vezes nós somos colocados nesse lugar para testar o nosso conhecimento ou a nossa posição diante de algumas situações que às vezes nos cabe o silêncio ou agir como Jesus, sem utilizar da nossa personalidade, né? Sem utilizar do nosso homem velho que nós trazemos. Então, quando eles fazem essa pergunta, né, quantas vezes alguém diz assim, e nós estamos numa situação constrangedora e alguém diz assim, Luiz, mas você é espírita, você não pode ter esse comportamento. Já é um julgamento, já é alguém nos colocando contra aquilo que nós temos como crença. Se nós somos espíritas, nós ainda não somos santos. A gente vem tentando sempre aprender com a doutrina, mas nós ainda não conseguimos vencer todas as batalhas que há dentro de nós. Então não precisa ser Jesus para estar numa situação dessa. Basta você ter um pensamento diferenciado do outro. E se fosse você, o que você faria? Lembra da mulher adúltera? Quando Jesus, muito semelhante
a essa condição de Jesus aos fariseus, quando ele mostra para aquele povo hipócrita, que também roubava, que também era adúltero, e diz assim: olha, quem tiver isento do pecado, do erro, atire a primeira pedra. É claro que quem é que está isento do erro? Então a mesma condição nos é apresentado aqui. Então Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, olha aí, né? Ser manso como um pombo, mas prudente, né? Eu tenho que saber em que território eu estou pisando. Eu tenho que saber lidar com todas as situações. Diferente de eu estar numa conversa com o Luiz, só nós dois, falando de assuntos que nós concordamos, participamos da mesma crença, aí eu encontro uma outra pessoa que não tem o mesmo conhecimento daquilo que eu estou estudando e vem falar de assuntos contraditórios com aquilo que eu acredito. Eu tenho que usar de prudência e de mansidão. Mas eu preciso saber onde eu estou pisando. Disse então, né, Jesus, e aí quando a gente escuta essa palavra, né, parece que quando Jesus fala aos fariseus, ele está irritado, né? Mas não é dessa forma. Ele não está irritado, porque ele sabe quem são. Mas ele precisa agir com firmeza. E às vezes, para que você tenha essa condição de agir com firmeza em certos momentos, você precisa de usar palavras que sejam mais firmes, mais duras. Então ele vai no ponto que mais poderia machucar, né, o ego dos fariseus, hipócritas. Porque todo essas palavras bonitas que eles estavam utilizando, chamando de mestre, era hipocrisia dele. E Jesus, é claro, como vê tudo que está na nossa alma, nos conhece, ele então: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: de quem é esta imagem? Pegou ali a moeda, virou: de quem é esta imagem que está aqui? E esta inscrição? E eles responderam: é de César. Então Jesus lhe falou: dai, pois, a César o que é de César, e a de Deus o que é de Deus. Olha, gente, quanta sabedoria, quanta inteligência, né, dele falar, mostrar e deixar para que eles, homens terrenos, resolvessem aquela situação. Ele não caiu na armadilha, porque nós, muitas das vezes, caímos nas armadilhas pela nossa vaidade. Porque nós queremos ter todas as respostas. Nós queremos saber de tudo. Imagina se alguém vai me fazer uma pergunta e eu não vou saber responder. E mais se tratando de doutrina espírita, porque há muitos espíritas fanáticos. E nós não somos donos da verdade. Eu tenho que ter a humildade de alguém me perguntar alguma coisa, de doutrina espírita ou de qualquer outra, e dizer: olha, no momento eu não sei, mas eu vou estudar a respeito. Eu coordeno um curso já há algum tempo, né? E assim, sempre tem muitas perguntas maliciosas, né? Que é para testar o teu comportamento, testar o teu conhecimento, porque espírita, vou te contar, gente, não é fácil, né? Por isso nós estamos aqui, não é fácil. E aí eu sempre, se eu não souber, porque a pior coisa é você fazer uma pergunta e a outra pessoa não sabe te responder e ficar enrolando, te deixa mais confuso. Então, é simples, no momento eu não sei, mas eu vou pesquisar a respeito,
Vamos pesquisar junto. E faça igual Jesus fez. Passe a bola para ele. Tá? Olha, pesquisa, no próximo encontro você traz. É a melhor coisa de fazer com que a pessoa estude. Passe a bola, passe a responsabilidade para ele. Não fique você querendo assumir tudo e ser o sabedor de tudo. Não, olha, Luiz, pesquisa tal, no livro tal, você vai encontrar, porque assim é uma forma de você incentivar a pessoa a estudar. Quando você passa a coordenação de um livro para alguém, né, a pessoa diz assim, por vaidade, diz assim, eu não estou preparada. Ora, se prepare. Né? Me dê um tempo, se prepare. Porque se eu posso, por que o Luiz não pode? Dália não pode? Por que o Newton não pode? Nós podemos. Nós precisamos nos esforçar e sair desse lugar de acomodação e de querer sempre as respostas, sempre alguém que nos dê as respostas. Isso é muito fácil. Para quem fica sempre em busca de sempre receber. Não, ofereça. Ofereça também. Outro dia no estudo, eu coordeno um estudo de iniciação, a gente usa o livro da Terezinha de Oliveira, Iniciação à Doutrina Espírita. E é muito interessante, é um livro muito simples, mas um conteúdo excelente, porque ela pesquisou, ela trouxe assuntos, toda da obra de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion e tantos outros. Então ela fala de tudo de uma forma muito simples. E nós estávamos falando sobre fora da caridade não há salvação. E por incrível que pareça, é um grupo de jovens, de meninas, de 14 a 15 anos, são 5. Gente, mas quer coisa melhor, eu adoro estar com os adolescentes, porque eles nos ensinam muito. Tá? Eu nunca fui muito de gostar de participar de evangelização com os pequenininhos, né? Eu já gosto desses, pela minha vaidade, que me incentivam, né? E aí eles realmente, tem algo dentro deles que ferve e eles querem sempre a resposta de imediato. Aí o que eu faço? Olha, no próximo encontro vocês trazem e aí nós vamos estudar junto. Todas essas dúvidas que nós não conseguimos resolver hoje, às vezes eu até sei onde mostrar a eles. Olha, está em livro tal, mas eu deixo com que eles busquem, procurem. Porque eles dão um banho em mim de esperteza, de internet. Eu não sei mexer em nada na internet. E eles buscam e trazem. Eu falei, olha, vocês já podem fazer palestras. Então eles vão, né, são um grupo de 5 meninas, mas com uma capacidade de um raciocínio lógico. E aí nós falamos, resumindo lá a questão da caridade, que ela traz todo dentro do que Paulo fala, né? A caridade segundo Paulo, Coríntios, né? No capítulo 13, a Terezinha faz esse estudo baseado em Paulo, e aí uma delas falou assim, ô tia, que agora a gente é tia, né? Daqui a pouco eu sou vó. Ô tia, o que a senhora está fazendo conosco agora é uma forma de caridade, né? Eu falei, é verdade. Esclarecimento é amar. A gente vê os professores, gente. O que o professor faz é esclarecer, é ensinar. Então é amor, é uma forma de amar. Então, não me coloco como professora porque não sou, mas é um ato, porque você está aqui naquele momento, poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas não, a gente está ali com eles. Então são jovens que a gente tem que já desde agora ir introduzindo, incentivando essa capacidade deles de discernir e de saber, né, o que é nosso agora do mundo, o que é preciso para nós vivermos nesse mundo,
mas mostrar para eles o que é de Deus. E aí, quando Jesus fala dessa forma, né, o que é de César, é de César. O que nós precisamos aqui, com todos os nossos deveres para com esse mundo material, nós temos que cumprir. Mas é necessário nós também cumprirmos com os nossos compromissos com Deus. Então, ouvindo falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando, se retiraram. Olha, gente, não é uma beleza? Parece, quando a gente lê, parece que você é remetido para aquela cena. Você se encontra ali ouvindo as palavras do Cristo, junto dos fariseus, e vendo eles se retiraram. Lembra da mulher adúltera? Não ficou um. E ela disse: mestre, cadê os que... Ele pergunta: mulher, cadê os que estavam a te apedrejar? Ela disse: todos foram embora. E aí ele diz: olha, vai e não voltes a pecar. Então, da mesma forma, está aqui, todos eles se retiraram, porque Jesus não caiu na armadilha deles. E aí a gente vai ver, né? Tem o comentário de Kardec, né? Então a gente vai ver que Mateus, né, e Marcos, relatando esse momento em que os fariseus e os herodianos tentavam indispor ali com Cristo, colocando ele em situações, né, de realmente, porque se ele fosse falar: olha, não, você não deve cumprir com os seus deveres, o imperador romano ia lhe capturar. Então a gente observa o quanto a gente tem que abrir os nossos olhos e observar o outro quando ele estiver de bom coração buscando realmente respostas que ele está necessitado, ou aquele que está mal intencionado, que quer apenas te colocar no fogo das vaidades. Nessa época, né, qualquer crítica feita às decisões do imperador era severamente punida, e os sacerdotes, de maneira engenhosa e maliciosa, buscavam sempre reunir o seu grupo e colocar Jesus em situações difíceis. Quando a gente observa todo o caminhar do Cristo e fala assim: poxa, mas o que são 33 anos? Parece que ele viveu aquele momento uma eternidade, porque é uma história que ele trouxe, deixou para nós, que serve para toda a nossa vida. Não é uma história que tem um fim, não acabou. E quando ele mesmo fala lá no Cristo Consolador, que ele vai, porque foi necessário, mas que ele retornará, mas não como uma personalidade, Cristo, mas que ele enviará um outro Consolador, que ficaria conosco eternamente. Porque ele enviou Moisés. Antes de Moisés vieram outros. Ele enviou Moisés. E Moisés trouxe para nós as suas leis para aquela época que precisavam ser daquela forma. E quando nós vamos observar, ainda hoje, nós vamos ver que tem a lei de Talião, ainda existe, que é a lei de olho por olho e dente por dente, olho por olho. Se nós observarmos, não está em nenhum dos estatutos, mas está entre nós. Todas as vezes que nós agimos com um sentimento de vingança com as nossas próprias mãos, quando nós não temos a paciência de esperar que as leis se cumpram, e que nós queremos agir de uma forma imprudente, nós estamos agindo ainda com essa lei que Moisés trouxe. Já observaram quando existe um crime bárbaro, né?
que saem multidões, as pessoas saem da sua casa, dos seus trabalhos, vão para a porta da delegacia, jogar pedra no carro do policial que está levando o prisioneiro. E aí a gente fala, tem que matar, tem que existir, né? Tem que ter a punição da morte. Não é a lei de olho por olho, dente por dente? É a lei. E quantas vezes isso não acontece? Quantos não são mortos porque foram pegos num crime e aí nós achamos que temos o direito, nós naquele momento nos tornamos juízes de condenar, de punir, né, de dar a última sentença, a morte. Como se a morte fosse algo que resolvesse, não resolve. A morte é a libertação. Então, enquanto eles estiverem conosco, eles terão oportunidades de se corrigirem. Depois que eles desencarnam, mais difícil é. E ainda se torna pior, porque aos nossos olhos eles se tornam invisíveis. Então são coisas que nós precisamos refletir, né, o quanto nós ainda vivenciamos essa época, né, que já passou. Nós estamos aí no século 21 e ainda não aprendemos. Então a gente vai nessa de experimentar, de retornar várias vezes, como diz Emmanuel, né, vamos uma hora estar no túmulo, ou seja, no desencarne, depois no berço, no reencarne, e assim a gente vai. Então, Jesus, conhecendo sua malícia, pediu a um deles, né, que lhe mostrassem a moeda a ser utilizada, o tributo, e interroga quanto à imagem e à inscrição nelas contidas. Então Jesus sentenciou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tal afirmativa, né, foi o suficiente para surpreender os fariseus. Até hoje, se nós formos observar, né, ninguém gosta de pagar o tributo. A gente vê, vamos falar de um tributo da casa espírita, que a gente diz assim, a gente não paga o dízimo. Realmente, nós não pagamos dízimo. Mas a casa espírita, ela não vive sozinha. A não ser que eu seja uma pessoa de muitos recursos financeiros e eu consiga. Mas ela sobrevive da ajuda do outro. Seja ela materialmente ou no trabalho, mas é necessário. E quantas vezes, né? Outro dia, eu tenho um amigo que é evangélico, e a gente sempre conversa, né? Ele já participou da doutrina conosco, mas ele não aceita a possibilidade de reencarnar. Olha que coisa louca. Para mim, foi a coisa mais bela que eu encontrei na doutrina espírita, foi a possibilidade da reencarnação. De voltar e de me transformar, de evoluir. Porque quando eu me olho, eu falo, meu Deus do céu, que eu me olho e vejo Chico, vejo Divaldo, Madre Teresa, eu falo, eu quero ser igual. Então, se eu não voltar uma outra vez, como é que eu vou ser? Nessa eu não vou conseguir. E ele é uma pessoa boníssima. E ele disse assim para mim, nós estávamos conversando, né? Vou abrir um parêntese, sobre as dificuldades que a casa tem, né? Nós abrimos uma casa em meio pandemia, e na época nós trabalhávamos em uma outra casa, e eu não sabia que ia aqui, senão eu estaria aqui hoje. E estava funcionando, né? Eu fui trabalhar numa casa na Água Santa. Mas é longe, né? Então não dava. E aí a gente resolveu alugar uma sala para estudar, mas uma sala ficou pequena. Eu falei, nossa, então vamos alugar uma casinha. E é uma casinha bem pequena mesmo, né? E aí nós estávamos falando das dificuldades que é para você manter a casa, né? Porque você tem gastos. E todo mundo gosta de ficar no ar-condicionado no verão. Não gosta? Ninguém
quer ficar assistindo uma palestra de 1 hora no calor. A gente não quer mais. Se a gente for lá em Sacramento, na casa do Chico, não tem cadeira assim não, tá, gente? É banco sem encosto. E olha que eu sou pequenininha, né? Eu tenho pernas curtas. Você tem que sentar assim de lado, porque não dá para passar, porque o outro banco é bem junto. Então, imagina, quem tem pernas compridas não consegue sentar reto. Tem que sentar de ladinho. E todo mundo senta assim. E não tem encosto. Então, nas palestras lá ninguém dorme, porque se dormir vai cair, né? Então, nós estávamos falando sobre as dificuldades, e aí ele disse assim para mim, foi até engraçado, porque eu tive que rir, né? Ô Deus, cobra o dízimo. Eu falei, é verdade, é uma boa ideia, eu vou cobrar o dízimo. Pastora Deusa cobra o dízimo, né? Então, assim, mas é algo que é necessário, mas que nós não gostamos de pagar o tributo. Então, muitos, é claro, não gostam. Todos nós temos várias maneiras de colaborar. Se eu não possuo recursos financeiros, eu trabalho na obra diferentemente. Mas nós temos condições de colaborar. Não existe a pessoa mais paupérrima que não tenha condição de exercitar a caridade. E a mais bela dela realmente é o trabalho. É o trabalho. Eu posso limpar o banheiro, eu posso varrer o quintal, eu posso fazer qualquer coisa. Não necessariamente, e às vezes as pessoas se envergonham de não doar o dízimo, porque não tem, e aí, mas como é que eu posso me doar? Ofereça essas outras condições. E não coloque isso como uma restrição, porque não é caridoso. Somos pessoas dotadas de capacidades em prol do bem. Muitas vezes nós precisamos de oportunidades. Então, claro, né, que Jesus aqui está falando para nós e trazendo essa distinção, nos mostrando, nos apresentando, né, como nós devemos nos doar a Deus e também nos doar a César, não deixando, é claro, de não nos colocar diante de todos os serviços que nós temos no mundo que são necessários. Nós precisamos dar a César o que é de César. Então, os impostos, as pessoas reclamam, nós reclamamos do imposto muito alto, mas é necessário, ainda é necessário. Então, o poder no mundo material é temporário e no mundo espiritual não tem fim. Cair Schutter, eu fui buscar, né, sobre o que ele falava, de dar a César o que é de César, e aí ele fala, né, o poder no mundo material é temporário. Tudo aqui se passa. Tudo nós vamos deixar. E o que nós vamos levar é aquilo que nós somos. Então eu posso ter tudo nesta vida, nesta existência. Mas eu tenho que ter ciência de que tudo eu vou deixar. Eu só vou levar comigo aquilo que eu adquiri moralmente, intelectualmente. Todo o conhecimento que eu adquiri, eu vou levar. Isso tudo está armazenado no nosso perispírito. Então, isso é de Deus. Então, eu devo me esforçar mais a cada dia de experimentar a cada segundo de existência, desde o momento em que eu acordo, que eu respiro, tenho vida, eu devo cumprir com esses dois mundos. O mundo visível, ou seja, o mundo material, cumprir com os meus deveres para com ele, sem esquecer que da mesma forma eu preciso cumprir com os meus deveres espirituais. Cuidar do espírito.
Cuidar do espírito é o que nós estamos fazendo nesse exato momento. É cuidar do nosso espírito, cuidar de cada um de nós. Eu tenho uma amiga que ela tem um conhecimento que eu fico, meu Deus, quantas vezes você já reencarnou, hein? Porque ela traz, sabe aquela pessoa, eu falo assim, ela diz que nessa encarnação ela não veio para casar, né? Aí eu falo, também coitado do homem, ele vai falar com você sobre futebol, você sabe mais do que ele. Vai falar sobre política, você sabe mais do que ele. Vai falar de meio ambiente, você sabe. Minha filha, finja-se de burra 1 minuto. Para quê? Então ela diz assim, não vim nesse mundo para casar. E aí ela está passando um momento de muita dificuldade, né? Que todos nós passamos, e ninguém está livre. Mas olha o que é o nosso orgulho de aceitar o momento que cada um passa. Chegou uma depressão que a gente não pode falar que ela está com depressão. Aí eu falo assim, então eu vou lá como Kardec colocou no Evangelho, melancolia, né? Porque melancolia é a mesma coisa que a depressão. Napoleão tinha a doença da melancolia, ou seja, tinha depressão. E aí eu falei, ela riu, né? Que eu falei, então tá bom, eu vou usar da melancolia com você. Eu falei, criatura, se aceita, porque assim é melhor. Os mais jovens não dizem assim, aceita que dói menos, né? É verdade. Aceite o momento que você está passando, porque assim fica mais fácil. Mas quando você não se aceita, quando você não busca sair de si mesmo daquela situação, e aí você observa que se torna uma pessoa egoística. É uma pessoa com conhecimento espírita impressionante. E aí ela estava reclamando de Deus. Falei, você foi longe, hein? Reclamando de Deus. Por que isso acontece comigo? Por que eu estou desse jeito? E tudo eu, sabe? Falei, vamos mudar primeiro, né? Vamos sair do eu, tu, ele. Vamos falar nós. Eu falei, criatura, o mundo não gira em torno de você. Porque tem horas que nós precisamos ser mais firmes, por mais que nós gostemos da pessoa, mas nós temos que ser mais firmes. Porque o que nos leva? Passar a mão na cabeça. Coitadinha. E quando você faz dessa forma, a pessoa se sente realmente mais coitadinha, porque ela já está coitadinha. Não, né? É você mostrar, é virar. Né? Vamos virar a página? E aí eu falo, né, brincando, e eu sei que é uma doença, né? Eu falei, tá bom, o médico disse que você está com depressão, o que você vai fazer depois dessa notícia? Você vai aceitar? Eu estou deprimida, eu estou doente, vai ficar como coitadinha. Está tomando remédio? Ótimo. Agora vamos cuidar do que é de Deus? E aí essa reclamação de Deus, a primeira coisa é Deus. Você expulsa Deus da sua vida. Mas em compensação você atrai César. Porque tudo sou eu, tudo é agora. E são coisas que a gente precisa refletir. E aí ela disse, minha psicóloga já falou isso. Falei, viu? Então não estou errada. Falei, você pagou para que elas falassem isso. Eu estou falando para você de graça. Porque é o nosso dever. Hoje é o nosso dever, realmente apresentar às pessoas e a nós mesmos, primeiramente, esse Deus bom, esse Deus de misericórdia, esse Deus de perdão, esse Deus que nos dá várias e várias oportunidades para que nós possamos nos reerguer. E todos nós estamos na caminhada evolutiva. Olha que maravilha! Todos nós estamos rumo à perfeição. Isso não é uma notícia boa? Sabermos que nós vamos, não sabemos quanto tempo, tá?
mas isso também não nos interessa. Vamos com calma, vamos fazer bem, não vamos ter pressa e fazer as coisas precipitadamente, e aí a gente tem hora que precisa de freio. Então vamos ter calma, paciência, resignação, aceitando as coisas, mas lutando para modificá-las, e entendendo que aquilo que eu não posso modificar agora, eu posso mais tarde. E assim a gente vai caminhando. Então, quais as moedas, né, foram apresentadas ali? De um lado, diz o Caibá, de um lado, o imposto a ser pago em moeda deste mundo. Do outro lado, o crédito moral que nos levará à evolução. Então, de um lado, a moeda que era necessária a César, e de um outro lado, o crédito moral. Com esse ensino, Jesus nos deixa clara a legitimidade de nossos deveres civis, como é o caso dos impostos e de outras obrigações. E aí ele coloca assim, para a gente terminar. Somos cidadãos de dois mundos. A gente não pensa dessa forma. A gente pensa que é só desse mundo, e não é. Então, quanto à ilusão, aquele que vai daqui a pouco se deparar com, não é o segundo mundo, mas é o primeiro, que é a nossa vida real, que é o mundo invisível aos nossos olhos materiais, que decepção nós teremos de ter vivido só esse mundo e não ter experimentado, vivenciar o mundo dos espíritos. Porque nós estamos, nesse exato momento, conectados com o mundo espiritual. E assim todos os dias. Eu posso estar sozinha, eu, num espaço, fisicamente, mas eu estou rodeada de espíritos. Há uma legião à minha volta. Essa legião eu preciso atrair, nós vamos atrair, bom ou ruim, mas nós estamos. Por isso que nós temos que ter o cuidado com o nosso pensamento, porque ele é matéria. Então pensemos e vibremos bem. E aí então ele fala, o mundo terrestre, com todas as obrigações a ele inerentes, ao mundo espiritual, com todas as implicações e entendimentos que isto acarreta. O poder no mundo material é temporário, no mundo espiritual não tem fim. Precisamos ter o espírito de discernimento entre o que pertence a este mundo e ao que pertence ao reino dos céus. O que pertence a Deus e o que pertence a César, né? Então, quais essas moedas? Ele pergunta. Aí ele fala, a outra face, que é Jesus, que é o símbolo do amor, da disciplina, da bondade, né? Quando ele falou ali dos dois lados, um de César e a outra inscrição. Então, essa outra face era de Jesus, que representa para nós o símbolo do amor, da disciplina, da bondade, da servidão, da paz, da justiça, da benevolência, da caridade, da fraternidade. E ele traz várias qualidades mostrando, né? E um outro lado da imagem de César, que era o imperador romano, representando a injustiça, a opressão, o medo, a desigualdade, o orgulho, o egoísmo. E esse lado dessa moeda, vai uma pergunta para a nossa reflexão. O medo, a opressão, a injustiça, isso mudou? Não temos ainda esses dois lados? Isso tudo é necessário para a nossa caminhada, é um aprendizado. Então, vamos dar cumprimento desse momento de opressão, de injustiça, entendendo, né, que nada se passa despercebido aos olhos de Deus, e entendendo que
existe um outro lado da moeda, que é o amor, que é o perdão, que é essa busca nossa de renovação. Então, que nós possamos sempre ficarmos com o que é de Deus e sempre mirarmos os espíritos bons e buscarmos nos aperfeiçoarmos como Paulo. De Saulo, ele se transforma no Paulo. Essa é a nossa renovação. Esses são os espíritos que nós temos que ver, né, que é de Deus. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver na tarde de hoje, agradecendo a oportunidade e a direção da casa que nos convida ao trabalho. Muito obrigada. Agradecemos a Deusimar pelo estudo que ela nos trouxe, muito esclarecedor. E vamos pedir aos médiuns que ocupem os seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, te rogamos agora, Senhor, as tuas vibrações de amor para os médiuns, para que eles possam doar o passe, que nós outros que vamos receber, que possamos aproveitar o melhor. Ajude a todos nós, Senhor. Envolve a todos nós nas suas bênçãos de paz, de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o livro Caminho, Verdade e Vida nos traz o item 86. E é um versículo de João, que fala de Jesus e os amigos. Ele fala o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Está lá no capítulo 15, versículo 13. A Conceição leu o texto e a nossa deusa, muito inspirada, tocou em alguns pontos. Eu vou reproduzir o que o texto fala no final, que é muito importante para nós hoje escutarmos. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. É muito profundo com relação ao estudo que nós hoje fazemos. E ele continua falando o seguinte: Jesus fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos, era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Assim como nós que estamos enveredando pela porta estreita, que é a porta da dor que vai nos regenerar, estejamos sós, cada um com a sua própria cruz, cada um com a sua própria dilatação daquilo que fez e tem que receber. Ninguém vai receber o que é nosso, o que pertence a nós. Boa tarde, que Jesus nos inspire e continue conosco. Vamos voltar novamente os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que recebemos nesta tarde de hoje,
nessa casa de amor que nos acolhe, que nos ampara, que nos sustenta. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas aqui. E te pedimos, Senhor, leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que seja em nome de Deus, em nome do altivo, dos mentores espirituais que dirigem a nossa casa, e em teu nome, Jesus, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.